Uma das questões já discutidas aqui no canal, mas que ainda assim permanecem com consequências tormentosas e inquietantes para a doutrina e a jurisprudência penal, envolve a questão do princípio da insignificância. É claro que o princípio da insignificância tem uma conotação material e envolve o princípio da lesividade. Ou seja, não há que se confundir princípio da ofensividade com princípio da lesividade, porque o princípio da ofensividade tem uma conotação formal. Desta forma, toda violação da norma tem uma conotação ofensiva. Todo delito ofende a uma norma penal. O princípio da ofensividade é correlato, portanto, ao aspecto formal da conduta. Todavia, nem toda ofensa à norma provoca uma lesão ao bem jurídico. Portanto, o princípio da lesividade tem uma conotação material e está correlato a uma abordagem sobre o dano. Pois bem, o princípio da insignificância envolve a inexistência de uma lesão penalmente relevante a um bem jurídico. Significa, então, que ele é aplicável a casos em que o bem jurídico não sofre uma lesão considerável. Por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, pequenos furtos, furtos de uma caneta, furto de um CD, furto de 1 quilo de banana, furto de shampoo e correlatos. É um princípio. A questão, portanto, é a resistência da jurisprudência em aplicar esse princípio naquilo em que ela se preocupa em manter uma tal ordem pública, coisa que ela não se preocupa em abordar crimes da elite. Quando a elite pratica reiteradamente alguns delitos de alta relevância, a jurisprudência não tem esse cuidado de aplicar o mesmo rigor e trazer à tona o discurso da segurança pública ou da ordem jurídica ou qualquer coisa que o valha. O rigor só aparece em se abordar crimes ligados aos microdelitos, à classe baixa. Então, quando a classe baixa se envolve em pequeninos e reiterados delitos de nenhuma significância para o direito penal, há uma clara resistência a aplicar esse princípio. Notadamente em casos em que o indivíduo é reincidente. Quando o indivíduo é reincidente, a resistência em aplicar o princípio da insignificância envolve exatamente essa questão pouco explicada que é a ordem pública. Ora, quando isso acontece, estamos transformando um princípio que deve ser aplicado no início a uma circunstância. Esse equívoco envolve, portanto, entender que o princípio está ligado à tipificação. Independentemente do indivíduo ser reincidente ou não, se há o princípio da insignificância, ele deve ser aplicado. Sobrepor esse pensamento e entender que o princípio da insignificância deve ser entendido como circunstância é entender que a questão vai ser tipificada e a insignificância vai ser debatida lá posteriormente. Então ela deixa de ser um princípio. Ela vai ser uma circunstância, porque o fato já foi tipificado.
Ora, é claro que a análise da dogmática dentro do sistema jurídico estabelece a seguinte solução: quando o indivíduo pratica um delito insignificante, a conduta deve ser desconsiderada para fins de tipificação. Se o indivíduo persiste naquela prática, daí o temor da jurisprudência em aplicá-lo, porque vai entender que aquilo servirá como estímulo para os indivíduos permanecerem naquela prática. Se o indivíduo insiste naquela prática reiteradamente, de forma contumaz, aplica-se a regra do crime continuado. O crime continuado é exatamente para isso. É entender que o indivíduo não se conteve com a primeira, ou a segunda, ou a terceira abordagem do sistema penal, ainda que ele tenha sido dado como prêmio ou benefício do princípio da insignificância, e o indivíduo insiste em praticar delitos insignificantes. Desta forma, o que deve ser aplicado de acordo com a regra do artigo 71 é considerar, dentre todas as insignificâncias, um único delito e aplicar a diminuição de pena que está prevista lá no artigo 71 do Código Penal. Portanto, não há que se confundir o princípio da insignificância, que é aplicado a priori, com a transformação desse mesmo princípio numa circunstância que induz uma aplicação posteriormente à tipificação. Ou seja, o princípio da insignificância é analisado pré-tipificação e não pós-tipificação. Ele deve ser aplicado ao indivíduo. Se o indivíduo insistir nas reiteradas práticas de delitos insignificantes, aí sim se aplica a regra do crime continuado, um único delito com a diminuição de pena ali prevista. É isto.